Aqui estamos novamente para vos informar sobre as lendas de diferentes regiões do globo sobre criaturas. Claro que nesse tipo de vídeo sempre tem meia dúzia de polêmicas, mas como foi algo que vocês foram pedindo mais com o tempo, eu apenas ganhei mais um incentivo para continuar. O país escolhido dessa vez foi a Itália, o qual dispensa apresentações. É provavelmente um dos países que mais tem interesse em visitar um dia, por conta de toda a sua cultura. E eu não me refiro somente à culinária, mas também a todos os outros aspectos, inclusive o religioso. Me surpreendi que a Itália tem até que bastante lenda sobre criptídeos, então talvez eu nem mesmo tenha tempo de falar de todos, mas ao menos tentarei selecionar os mais interessantes. Peguem uma pizza ou um macarrão à carbonara e venham comigo. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar, comentar, se inscrever e, se possível, fazer uma doação. Qualquer valor já ajuda bastante a manter esse projeto de pé. Agora sim, vamos à lista. Existe um lago no norte da Itália conhecido como Lago Como, na cidade de Lombardia. Ele é de origem glacial e é o terceiro maior do país, além de ser um dos mais profundos da Europa. Assim como o Lago Ness na Escócia, claro que haveria alguma lenda em torno dele, sendo a do tal Lariossauro. Antes de mais nada, é importante dizer que um animal chamado Lariossauro realmente existiu, sendo um réptil marinho do período Triássico. Dessa forma, é fácil deduzir que essa lenda gira em torno de uma criatura extinta, que estaria supostamente viva nos dias de hoje. Tudo começou em 1946, quando na pequena cidade de Cólico, dois caçadores encontraram uma estranha criatura com cerca de 10 metros de comprimento. Tomados de espanto e assustados com a presença do ser estranho, eles reagiram abrindo fogo. A criatura mergulhou de volta nas águas para desaparecer das profundezas do lago. Na década de 50, os avistamentos continuaram. Em 1957, em Dongo, na província de Como, um grupo de biólogos mergulhou para sondar parte do leito do lago e jurou que viu uma silhueta muito semelhante a de um crocodilo. E em 2003, um grupo de pescadores afirmou ter notado a sombra de uma estranha criatura com dimensões gigantescas no lago. Desde então, não se tem mais nenhum relato de avistamento da criatura, apesar de fósseis pertencentes a um lariossauro realmente terem sido encontrados na região. Os mais céticos acabam por afirmar que estes avistamentos na verdade se tratavam de mais interpretações de lontras e até mesmo de peixes como esturjões e lúcios, ou até mesmo algo criado pela população local a partir do descobrimento dos fósseis, talvez por acreditarem que os ossos pertenciam a algum animal moderno, mas nunca se sabe. Tarantásio é um dragão lendário, dito ter aterrorizado os habitantes do antigo lago Gerundo, que hoje está seco, na Lombardia da Itália. Entre os séculos 12 e 13, o lago abrangia os leitos dos rios Ada e Sério, e localizava-se em uma área que hoje pode ser definida como situada entre as províncias de Bergamo, Lodi, Cremona e Milão. Segundo a lenda, o Tarantásio emergia frequentemente das águas, e nessas ocasiões ele destruía embarcações, devorava crianças e exalava um miasma pestilento que provocava febre amarela naqueles que o inalassem. Por muito tempo, o Tarantásio dominou a região e espalhou o terror pelos campos, até que encontrou seu fim pelas mãos de Frederico Barbosa, São Cristóvão ou um membro da nobre família Visconti. As fontes variam. No caso deste último, conta-se que este gesto heróico deu origem ao brasão da família, representando a famosa criatura Heráldica Bicione, uma serpente ou dragão azul, devorando uma criança. A lenda do Tarantásio foi amplamente difundida por todo o território milanês, e serviu de inspiração para o escultor Luigi Broghini, que tomou o Tarantásio como modelo para desenhar a imagem do cão de 6 patas, primeiramente símbolo da empresa de combustíveis italiana Agip e posteriormente da Eni. Os Mantelons, também conhecidos como Manteloni, são criaturas sencientes que habitam os Alpes, mas em específico na região do Vale de Aosta. Esses seres têm cerca de 1 metro de altura, lembrando vagamente um ser humano, mas com um rosto longo e afiado, sobrancelhas turvas e braços desproporcionalmente longos, que eles mantêm escondidos com a ajuda de vestes brancas, tão longas que tocam o chão. Os Mantelons são capazes de se transformar em grandes morcegos e se tornar um com as sombras, assim ficando invisíveis. Essas habilidades são frequentemente exploradas para fazer brincadeiras, algumas bem pesadas, para qualquer um que esteja por perto. Apesar de seu caráter muito brincalhão, esse povo é realmente famoso por sua grande sabedoria. Os Mantelons de fato conhecem histórias e segredos antigos, que de vez em quando contam para aqueles de quem gostam.
Essa aqui eu admito que é um pouco engraçada e até absurda demais, mas eu gostei tanto dela que decidi incluir no vídeo mesmo assim. Telar é uma pequena vila costeira que é reconhecida há vários anos como uma das mais belas vilas da Itália, empoleirada em um dos muitos penhascos com vista para o Golfo de La Spezia, sendo descrita até como uma boa pedida para o turismo. E é nessa vila onde se pode ouvir a lenda peculiar do polvo tocador de sinos, a qual pode ser resumida de certa forma por um pequeno texto em latim: Saraceni mare nostrum infestante sunt noctu profligati quod polypus aris cirrus suis sacrum pus abad. Ou traduzindo, os sarracenos, infestando o nosso mar, foram expulsos à noite, porque o ar do povo batia no ar sagrado com seus cirros. Os habitantes de Telaro construíram uma pequena igreja perto do mar. Lá, eles colocaram um sentinela, com a tarefa de martelar os sinos em caso de perigo. Em uma noite de tempestade, o sentinela acreditou que ninguém ia navegar. Então o que ele fez? Ele foi dormir, é claro. Confiante em si mesmo, o sentinela cochilou, feliz por não ter que manter os olhos abertos até a manhã seguinte. Exatamente à meia-noite, os piratas se aproximaram da costa. Quando estavam prestes a atracar, os sinos da igreja começaram a tocar, bater e dobrar. Os telaresi correram para defender seu país e expulsaram os piratas sarracenos de volta ao mar. Uma vez que o perigo foi evitado, eles se perguntaram quem havia tocado o sino. Vendo que o sentinela estava dormindo, ao pé da torre do sino, o povo de Telaro viu um enorme polvo preso às cordas dos sinos. Foi ele quem salvou o país. A lenda se origina de um evento histórico que realmente aconteceu em julho de 1660, quando um punhado de piratas sarracenos, liderados por Galo di Arenzano, eu acho que falei errado, enfim, tentaram um ataque fracassado à vila. Uma placa fixada na parte externa da igreja de San Giorgio celebra o episódio lendário. Desde aquele evento, os telaresi deram ao povo a tarefa de ser o símbolo daquele lugar. E bem, ele pode ser encontrado representado em muitos cantos da vila, nas portas das casas, nas placas das instalações, desenhado nas paredes. Pode até ser só uma lenda, mas é bem peculiar pensar que uma vila inteira foi salva por um polvo. Se fosse para definir esse bicho, ele é como se fosse o basilisco da Itália, uma fera lendária do Vale Casentino, precisamente no Lago Gorganera. Dizem que, após alguns deslizamentos de terra que afetaram a área, uma criatura terrível se libertou do fundo do mar. O corpo seria o de uma cobra, enquanto há várias versões quanto à cabeça. A maioria dos relatos diz que se assemelha a um galo, e que suas costas são equipadas com um par de asas. Além disso, disse que o estranho réptil usa um suntuoso diadema na cabeça, que também cobre os olhos. Por fim, parece que ele esconde um diamante gigante, ou outra pedra preciosa na testa. Não há dados certos sobre seu tamanho, mas parece ser pelo menos tão grande quanto um homem adulto. De acordo com alguns supostos avistamentos, disse que ele tem 4 pernas curtas. A cor de sua pele varia de amarelado ao cinza. Ele tem vários poderes. Seus olhos vermelhos são capazes de paralisar a vítima, que ele então mata através de um veneno mortal contido em seu hálito. Parece que essa toxina é capaz de causar o murchamento das plantas, e que ela se esconde voluntariamente nas florestas ao redor. No brasão dos Visconti de Milão, aparece uma serpente muito semelhante ao Badalischio, com uma coroa na cabeça. Sua aparência entre um réptil e um pássaro o torna semelhante à cocatriz, uma criatura recorrente nos bestiários medievais. As Zanguani fazem parte de uma lenda presente nas regiões alpinas e pré-alpinas do nordeste da Itália. Essas entidades femininas estão intimamente ligadas a corpos d'água, como rios, fontes e lagos, desempenhando papéis semelhantes aos das ninfas da mitologia grega. Parando pra pensar, tem muito bicho da Itália que vive em água aqui. A representação das Zanguani varia conforme a tradição local. Frequentemente são descritas como mulheres jovens e belas, capazes de seduzir homens e atraí-los para os corpos d'água onde habitam. No entanto, muitas lendas atribuem elas a traços não humanos, como pés de galinha, pato ou cabra, pernas escamosas ou uma cavidade nas costas que ocultam com musgo ou casca de árvore. É dito que quando elas gostam de alguém, podem ensinar desde costura até produção de queijo. Acho que alguns mineiros adorariam encontrar algumas delas. Mas claro, se você encher o saco de alguma, é bem capaz de que você se ferre bastante.
Na região de Atessa, na Itália, existe uma lenda a qual afirma que o que está preservado em uma catedral é a costela de um dragão real. A lenda local diz que Atessa já foi duas aldeias diferentes, Ate e Tixa. As duas pequenas aldeias eram separadas por um pântano ou rio que era quase impossível de atravessar devido ao dragão que vivia lá. Depois de passar anos prestando homenagem ao dragão na forma de comida e gado, as duas aldeias decidiram procurar a ajuda de um especialista, Leucio, bispo de Brindisi e caçador de dragões, que supostamente já havia matado um dragão em sua cidade. O homem entrou no covil sozinho e subjugou a criatura vil, apenas com seu olhar e força de vontade. Acorrentou o monstro por 7 dias para satisfazer a curiosidade das pessoas, e então o matou. O sangue mágico do dragão foi usado para curar doenças e transformar o pântano em terras férteis. Após essa luta épica, as duas aldeias se fundiram, e uma igreja foi construída diretamente sobre o covil do dragão, para homenagear São Leucio. A igreja permanece de pé até hoje, e contém uma das costelas do que eles alegam ser o dragão. O grande osso é mantido atrás de uma caixa de vidro, com barras de ferro para proteger. Os céticos acreditam que o osso longo e curvo seja parte de um esqueleto de mamute, mas a verdade é que ninguém até hoje analisou esse osso direito para ter certeza. Para finalizarmos essa lista, eu decidi compilar algumas lendas que têm uma coisa em comum. Todas elas falam de répteis incomuns que viveriam em algum lugar da Itália. Começando com os aquáticos, sim, tem mais bicho de água nessa lista. Temos a lenda do monstro das águas de Veneza, o qual diziam ser uma grande serpente com cabeça de cavalo, que só aparecia em noites sem lua, e quando as águas estavam completamente escuras. É dito que ele também conseguia soltar rajadas de sua boca, que cobriam a cidade toda com névoa. Essa lenda é famosa o suficiente para os caras terem feito uma estátua disso anos atrás. Há também uma lenda de mais de 2000 anos, que fala sobre outra serpente gigante que viveria no Lago Fusino, e que atacaria embarcações. Mas se você achava que ia parar por aí, você tá bem enganado, porque tem até dinossauro na parada, e eu não tô de sacanagem. O lagarto Castelvecchio é uma criatura que dizem habitar na fortaleza da colina Compto, onde haveria um sistema de túneis construídos pela antiga milícia romana em caso de cerco. Dizem que o motivo desses túneis até hoje estarem inexplorados é por causa de um lagarto gigantesco que vive lá, impedindo qualquer um de entrar. Perto da foz do rio Magra, o promontório de Monte Marcelo tem vista para o Mar Tirreno. Do lado sul desta última se encontra a praia de Ponta Corvo, onde se encontra uma gruta denominada Grota del Drago. Essa caverna natural, acessível apenas pelo mar, foi durante décadas o covil de um réptil marinho. É um animal de pescoço longo e mandíbulas largas, dotado de cristas e barbatanas, que lhe permitiam nadar em alta velocidade. Segundo algumas fontes, sua aparência o tornava semelhante a um dinossauro, precisamente uma espécie de Baryonyx aquático. Graças às suas patas com garras, ele podia escalar penhascos para caçar humanos e animais. No século VII, seus ataques se tornaram conhecidos por toda a Verzília. As pessoas sussurravam sobre ataques a barcos cheios de marinheiros e pescadores devorados pela criatura. Durante as noites de tempestade, o animal vinha à costa e se aventurava no interior para atacar o gado. Devido aos aspectos territorialistas do monstro, poucos ousavam pescar ou estabelecer novas rotas comerciais, o que levou ao empobrecimento da área. A população local, desesperada, recorreu a São Venério, um sábio eremita. O monge foi até o local e, graças às suas orações, a fera desapareceu. E por último, temos um avistamento estranho nas florestas de Casentino, pois inúmeras testemunhas juraram ter encontrado um grande réptil, que foi descrito como uma espécie de dragão bípede, como alguns dinossauros. Nenhum ataque a pessoas ou coisas foi registrado, mas por um longo período a área foi tomada por uma psicose, até que todos os vestígios do monstro foram perdidos. E chegamos ao final. Ainda podem haver outros criptídeos da Itália que eu não cheguei a comentar, mas quem sabe eu possa fazer um vídeo futuro com eles. Comente dragão é essencial caso você tenha chegado até aqui. Desde já agradeço sua presença, e nos veremos na próxima transmissão do Caído. Fiquem com Deus e até mais.